Amém, amados irmãos. Jesus é o Senhor. Que bênção estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá razoável, tá ok? Amém. Jesus é o Senhor. Vendo a foto que o Luiz nos mostrou agora pela manhã, eu já tinha visto essa foto, mas eu não tinha me atentado para o título da mensagem que estava atrás dos irmãos. E fiquei, assim, emocionado, bastante encorajado por ver que a misericórdia do Senhor está nos alcançando. Há 35 anos atrás, os irmãos ministrando essa mesma palavra, com o mesmo título, com as mesmas referências bíblicas, irmão Dong, fiel ao chamado que ele teve, estava na China, o Senhor trouxe ele, enfrentou uma série de dificuldades, abandonou talvez o ambiente, as empresas, o conforto. A gente sabe que, a gente conhece um pouquinho da história, a gente sabe que ele era uma pessoa bem-sucedida, que ele era um empresário, com certeza ele tinha uma vida confortável com a sua família, mas por causa de um chamado, por causa da palavra de Deus, ele foi fiel e ele obedeceu. E por ele ter obedecido, o Senhor pode usar ele e chegou a essa terra que nós vivemos, América do Sul, Brasil. Sabemos da importância, né, desse lugar que nós vivemos hoje, um lugar abençoado, lugar que nós temos liberdade para poder expressar a vida que o Senhor tá nos dando. Podemos falar com intrepidez para as pessoas, sair na rua, poder orar pelas pessoas e falar essa palavra de Cristo. Nós podemos ser esse bom ministro de Cristo. E olhando para isso, eu também fiquei bastante encorajado com a experiência de Timóteo. Essa palavra, bom ministro de Cristo, ela é uma palavra falada pelo apóstolo Paulo para um jovem chamado Timóteo. E a primeira viagem de Paulo, a primeira viagem que Paulo realizou, ele saiu de Antioquia, ele cruzou o mar e foi para uma ilha chamada Chipre. Nessa ilha, o primeiro local que ele chegou junto com Barnabé foi Salamina. De Salamina, eles foram para Pafos, de Pafos para Perge, de Perge para Antioquia da Síria, de Antioquia da Síria para Icônio, de Icônio para Listra, de Listra para Derbe. Derbe foi o ponto final antes deles começarem a fazer o retorno por todas essas localidades. E aqui, irmãos, nessa primeira viagem, Timóteo morava em Listra, né? Ele era um jovem que nasceu ali, provavelmente em Listra ou Derbe, são cidades muito próximas, e ele morava em Listra. E nessa primeira viagem de Paulo passou ali por Derbe. Quando ele terminou em Derbe, ele retornou para Listra. De Listra para Icônio, de Icônio para Antioquia da Síria, de Antioquia da Síria para Perge, de Perge, daí ele voltou direto para Antioquia. E essa foi a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Lá em casa, a gente tem um costume de, bem na porta da lavanderia, então todos nós, a gente se mede, né? Eu não estou crescendo mais, né? Eu parei de crescer já faz uns anos já.
mas eu fiz a minha marca lá, né? Porque a minha marca é um parâmetro, né? Em relação a. Então, eu fiz a minha marca e comecei a marcar a marca do Davi e da Geórgia, para ver o quanto eles estavam crescendo ao longo do tempo. Então, a gente encostava eles na porta, colocava a régua em cima e riscava com o lápis, né? E anotava o nome, Davi, e a data, Geórgia, e a data. E aí, logicamente, a Pietra vendo aquilo, ela também, eu quero também. Então, a gente começou a encostar a Pietra ali e riscar a Pietra. E a gente sabe que tem os momentos da vida do adolescente e do jovem que ele dá aquele estirão, né? Que ele cresce, que ele parece um menininho e, de repente, talvez em 1 ou 2 anos, ele sai de um estágio de adolescente e passa para um jovem quase homem, né? Então, às vezes, quando você não vê a pessoa, quando você não está acompanhando o dia a dia, você leva um susto, né? E por que eu estou falando isso? Porque Paulo passou cuidando das igrejas na sua primeira viagem missionária. E quando ele foi fazer a segunda viagem missionária, ele passou também por Listra. E quando ele chegou em Listra, ele se surpreendeu. Ele levou um susto, porque aquele Timóteo que ele tinha conhecido na primeira passagem dele havia crescido. E os irmãos de Listra e Derbe estavam cheios de encargo e encorajamento e empolgados por ver o crescimento desse jovem Timóteo. E Paulo, quando chegou ali, ele se encorajou muito com esse jovem. Ficou muito encorajado. E a gente sabe que não sabemos exatamente a idade que esse jovem tinha, mas com certeza não era 35 anos, com certeza absoluta. Não era um jovem jovem, né? Tipo eu, assim, jovem, 40, né? Não era assim, ele não era isso. Né? Tanto é que o Paulo, ele é nascido aproximadamente em 5 anos depois de Cristo. Então, a segunda viagem missionária de Paulo ocorreu entre os anos 48 e 51, 49 e 52, mais ou menos. Então, se você fizer a conta, 50 menos 5, Paulo talvez tivesse alguma coisa em torno de 45 anos. Meio próximo, assim, da minha idade, né? Então, para ele chamar o Timóteo de jovem, é porque existia uma razoável diferença de idade. Então, essa palavra que o Luiz nos mostrou, essa foto, né, ali com os irmãos na conferência, Luiz Carlos com 28 anos de idade, né, já era casado, Luiz? Já era casado? Já estava casado? Olha lá, ó, já estava casado, já tinha um filho, ó, ele já tinha Vicenza, ele está falando lá. Então, irmãos, já tinha estabelecido a igreja, já estavam com conferência aqui, já estava casado, já estava trabalhando, já tinha Vicenza. Irmãos, isso eu fico encorajado, eu fico às vezes incomodado com os jovens que, assim, quero dar uma palavra de amor, carinho e exortação para vocês, jovens, porque o tempo vai passando e às vezes o jovem está com 30 anos e eu fico olhando, eu me incomodo um pouco, por ver que às vezes já está com 30 anos e a gente olha, puxa vida, olha o irmão Luiz com 28, já trabalhava, já tinha filho, já era empresário na época, já estava voando, né? Já estava participando, cooperando, servindo, envolvido. Então, irmãos, dependendo do Senhor, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, isso é um encorajamento para nós. Isso tem que nos tocar.
Então, aquele jovem Timóteo, com certeza, quando Paulo passou a primeira vez na cidade de Listra, ele foi encorajado, ele foi tocado, ele se envolveu, e ali tinham vários discípulos, vários irmãos, em Listra, em Derbe, em Icônio. E aí Paulo foi embora, retornou, e eles continuaram ali servindo ao Senhor, buscando, crescendo. E aí, quando Paulo retornou e colocou o Timóteo na porta, né, para ver a altura, para fazer a marcação do Timóteo, ele levou um susto, porque ele falou: Senhor Jesus, Timóteo, como você cresceu! E aí, quando o Paulo viu ele, os irmãos selaram. Os irmãos, os irmãos de Listra e de Derbe, eles falaram: Paulo, de fato, esse é um jovem precioso, esse é um jovem fiel, esse é um jovem que está envolvido com a palavra e tá tinindo esse jovem, Timóteo. E aí, irmãos, Paulo fez um chamado. Paulo chamou esse Timóteo para acompanhar ele e Barnabé, né? Ele e Silas, né? Na verdade, Barnabé ali foi com João Marcos a partir daquele momento, né? Que eles tiveram aquela desavença. Então, Barnabé levou João Marcos e Silas e Timóteo, Silas e Paulo incluíram Timóteo a partir daquele momento. Então, irmãos, outra coisa que eu queria dizer para vocês, que eu não tinha assim me apercebido até hoje, na história um pouco e na cronologia dos fatos. Então, a gente sabe que Timóteo era um pouco fraco em relação à sua saúde, que em alguns momentos Paulo encorajou ele a tomar um pouquinho de vinho com água, né, que Paulo fala em algumas passagens bíblicas das suas frequentes enfermidades. Mas, irmãos, a gente não vê muito Timóteo. Aqui eu quero falar uma coisa importante. Nós não vemos passagens assim de Timóteo como um grande líder. Lógico, ele ficou ali na igreja em Éfeso. Em Éfeso ele foi um líder, com certeza. Mas ele não teve a função claramente de um apóstolo, mas sim de um presbítero. Porém, Timóteo, ele foi enviado várias vezes e em várias circunstâncias difíceis. Então, eu quero dizer para os irmãos que Paulo, quando ele não pôde, ele gostaria de estar em Éfeso, mas ele permaneceu em Éfeso por um período e depois ele teve que ir para Macedônia. E quando ele foi para Macedônia, ele deixou o Timóteo em Éfeso. Mas, irmãos, não é igual assim esse ambiente maravilhoso aqui em Curitiba que a gente tem, como o Luiz Carlos falou, essa estrutura, né, todo sendo um, né? Não, ali estava cheio de oposição, cheio de ensinamentos contrários, cheio de fábulas, cheio de ficção. Imagine um monte de opiniões e o jovem tentando conduzir os irmãos e cuidar dos irmãos. Então, pensa no que ele sofreu. Aí, Paulo envia Timóteo para Tessalônica também. Vocês lembram quando Paulo falou que ele não aguentava mais, que o coração dele estava contrito e ele não conseguiu esperar? Quem que foi levar a carta em Tessalônica? Se a gente vê Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1, não precisa nem colocar lá, mas está escrito assim: Paulo, Silas e Timóteo. Então, quando ele escreveu essa epístola aos Tessalonicenses, Timóteo estava junto com ele. E quem que foi levar a epístola para os Tessalonicenses? Foi Timóteo. Então, aqui eu quero mostrar que Timóteo, ele foi um verdadeiro cooperador de Paulo. Um verdadeiro ali, Timóteo, Paulo teve alguém que, de fato, ele pôde contar com o ombro, com o apoio, com a fidelidade de alguém que foi esse jovem Timóteo. Outro momento foi em Corinto. Então, os irmãos sabem da situação da igreja em Corinto.
Aquilo lá estava uma verdadeira confusão, um verdadeiro problema. Paulo escreveu uma carta extremamente dura para a igreja em Corinto. E quem levou essa carta? Foi Timóteo. Então, a princípio, a gente não vê assim o Timóteo em proeminência, mas a gente vê um Timóteo que está sendo alinhado, afinado, totalmente com o ministério do apóstolo Paulo e sendo cooperador e obediente às palavras de Paulo. Então, irmãos, isso é um encorajamento para nós. Quando eu fiquei muito sensibilizado, tocado, quando eu estava lendo e buscando entender e compreender isso, quando eu vi todo esse cenário. E então, irmãos, essa mensagem, bom ministro de Cristo, ela está estruturada, ela está baseada, o foco dela é nas palavras de encorajamento do apóstolo Paulo para o seu cooperador jovem Timóteo. Então, vários outros livros da Bíblia, a gente vê a retórica, a escrita, o envio, né, o direcionamento para uma região, ou para um grupo de irmãos, ou para uma determinada igreja. Mas 3 cartas em especial, que são 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, elas são cartas destinadas para uma pessoa, que é para o cooperador Timóteo. E isso, irmãos, é maravilhoso, porque Timóteo era um jovem. Eu também fiquei muito tocado que, graças ao Senhor por essas palavras, pela vida de Timóteo, pela experiência. Por quê? Nós podemos observar que 1 Timóteo e 2 Timóteo, ela traz ensinamentos muito precisos, muito claros, muito técnicos. Por quê? O que aconteceu? Quando Paulo ele fez a segunda viagem dele, e a primeira e a segunda viagem, no retorno ele veio estabelecendo nas igrejas presbíteros. E é extremamente importante que nas igrejas existam os diáconos, que são aqueles que servem, que são aqueles que são ministros, né? Que são aqueles que... O que é o ministro, né? O título da mensagem é Bom Ministro. O ministro é aquele que serve, é o garçom, é aquele que vai na despensa, é aquele que sabe ministrar, é aquele que vê a necessidade dos irmãos, é aquele que está debaixo da supervisão do presbítero, né? E o que é o presbítero, né? A Bíblia fala em alguns momentos com o termo bispo, e o presbítero é o mesmo que o bispo, né? Mas o presbítero é a função do bispo. Bispo é a posição, e presbítero é a função. E presbítero, a palavra presbítero, ela vem da junção de 2 outras palavras no grego, que é super mais visão. Supervisão. Ou seja, é uma visão de cima. É uma visão que consegue ter para conseguir ver o ambiente. Então, os presbíteros são aqueles irmãos que estão sobre nós, que estão vendo como um todo, que estão cuidando do ambiente da igreja para que ela seja sã, para que ela seja saudável, para que ela seja rica, para que ela seja abençoada e para que ela possa prosperar e progredir. Então, irmãos, a primeira vez, né? No primeiro momento que a gente vê na Bíblia a instituição de diáconos é no livro de Atos, né? Então, a gente vê ali que estava ocorrendo uma certa desavença, uma certa discussão, ou podemos dizer assim, uma insatisfação dos helenistas contra os judeus hebreus, dizendo que as viúvas deles não estavam sendo alimentadas de forma adequada, ou estavam ficando
sem ser cuidadas. Então, os 12 apóstolos chamaram toda a comunidade de discípulos. E ali, irmãos, existiam muitos discípulos, muitos. Mas eles reuniram a comunidade, eles reuniram todos os discípulos, e ali eles fizeram a eleição de presbíteros, porém, de diáconos, me perdoem. Mas eu queria ler antes, né? Não deixar de passar com os irmãos, as orientações mais precisas, eu diria mais técnicas ou mais objetivas do apóstolo Paulo para Timóteo em relação ao estabelecimento de diáconos e de presbíteros. Então, no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, vamos ver, 1 Timóteo 3, aqui mostra claramente, eu vou passar rapidinho, tá, irmãos? Então, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra. Aleluia, que fiel é a palavra. Nós cantamos esse hino pela manhã. Graças a Deus, irmãos, que a palavra, ela é fiel. Se alguém aspira ao episcopado ou ao presbitério, excelente obra almeja. Tá? Do 3 ao 7, fala dos requisitos para o estabelecimento de presbíteros. Agora, mas antes dos presbíteros, eu quero falar dos diáconos, tá? Então, o 8, coloca o 8 para mim, Isacão. Diz assim, semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa, também sejam esses primeiramente experimentados e olha só o que diz do diácono, e se mostrarem ser irrepreensíveis, exerçam o diaconato. E não esqueceu das mulheres, né? Olha o 11. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, desesperantes e fiéis em tudo. Ou seja, aqui para mostrar para os irmãos, na minha sinopse, vamos ver se os irmãos conseguem ver aqui, para lá. Eita. Ó, então na minha sinopse aqui, ó, tem uma listinha, ó, que eu fiz. Então, Paulo colocou 8 itens referentes ao estabelecimento de diáconos. Olha das irmãs aqui, ó, deu uma diminuída, né? São só 4. Só que das irmãs, ele termina assim, fiéis em tudo. Basicamente, fiéis em tudo. Ai, Senhor Jesus. Então, você fala assim, para as irmãs é menos, né? Para as irmãs é só 4, né? Mas ele termina com fiéis em tudo. Então ficou bastante coisa, né? Mas, olha só. Primeiro item, respeitável. Segundo item, de uma só palavra. Terceiro item, não inclinado a muito vinho. Quarto item, não cobiçosos. Quinto item, que conserve o mistério da fé. Sexto item, que tenham boa consciência. Sétimo item, que tenham experiência. E 8 para finalizar, que sejam irrepreensíveis. Aí eu falo assim, né? Algumas pessoas falam que Paulo foi, né, precipitado, que estabeleceu presbíteros e os presbíteros não eram crescidos, talvez alguns neófitos, mas, por outro lado, irmãos, vamos colocar assim, ó, aqui na tela tá cheio de diácono, tá cheio de diácono. Nós temos na igreja em Curitiba inúmeros diáconos. Se a gente for colocar aqui só esses 8 itens, não são nem 30, 40, são só 8.
Será que a gente cumpre todos esses requisitos aqui para estarmos, vamos dizer assim, dentro desse script? A gente sabe que muitas vezes a gente não está nesse nível. Mas, irmãos, como é bom servir. Como é bom. Você não precisa estar pronto, você não precisa estar perfeito para você servir ao Senhor, mas você precisa ter um coração de ser aperfeiçoado, você precisa ter um coração de receber a palavra, você precisa ter um coração de aceitar a exortação e a admoestação. Isso, irmãos, faz a diferença. Um coração de desejar o crescimento. Senhor Jesus. E agora vou passar para a lista de presbítero. Agora complicou um pouco mais. Porque, olha só, a de diácono, deixa eu colocar aqui na tela, ó. Tá lá, ó. A de diácono são 8 itens. A das irmãs são 4. Agora olha a de presbítero, ó. Opa! São exatamente 15 itens que o apóstolo Paulo mencionou para Timóteo. São eles: ser irrepreensível, ter uma só mulher, ser temperante, ser sóbrio, ser modesto, ser hospitaleiro, ser apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, ser cordato, ser inimigo de contendas, não ser avarento, deve governar bem a sua própria casa. Item 14, não seja neófito, novo na fé, criança, né? Ou não seja crescido, né? Pode ser batizado há 5 anos, mas pode não ter se desenvolvido, não ter sido crescido, não desenvolveu a fé. E por último, o 15º item é que o presbítero deve ter bom testemunho dos de fora. Então, aí não tá fácil. Ó Senhor Jesus. Mas, por outro lado, irmãos, o que acontece? Paulo deu essas instruções pro Timóteo. Essas instruções fazem parte da primeira epístola a Timóteo. E Timóteo estava exercendo a função de um presbítero. Então, ali ele estava ajudando, cuidando dos irmãos e fazendo com que as coisas progredissem e avançassem. Então, o Paulo escreveu dessa forma por amor, para ser preciso, para que Timóteo não ficasse na dúvida. E, resumindo agora, voltando, né? Se a gente não for... Para a gente resumir, então, né? Aí a gente vai para Atos 6, né? Atos 6, então, se a gente não for olhar todos esses itens destrinchados aqui, ou um por um objetivos, a gente vai para Atos 6 e a gente vê quais foram Atos, capítulo 6. Quais foram os requisitos que eles levaram em consideração para estabelecer os primeiros diáconos? Aqui, na Atos 6, é o primeiro relato bíblico onde mostra a primeira instituição dos diáconos. Então, o 6:1 diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Versículo 2. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Agora, olha o 4, irmãos. Isso é muito importante para a gente entender por que na igreja nós precisamos de diáconos. Qual é a função, vamos dizer assim, para a gente resumir a função dos diáconos? É preparar um ambiente, é ajudar os presbíteros, é ser um com a palavra dos apóstolos,
com o intuito de que os apóstolos e os presbíteros possam se dedicar, olha só o 4, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, irmãos, aqui está muito claro quais são a importância dos diáconos. A importância dos diáconos é para que os diáconos mantenham um ambiente, que eles sejam fiéis, que eles sejam idôneos e que eles deem o ombro para os presbíteros e para os apóstolos, para que os presbíteros e apóstolos possam se dedicar ao ministério da oração e ao ministério da palavra. Porque nós sabemos que sem palavra o seu povo se corrompe, mas se nós tivermos palavra e nós ouvirmos a palavra e nós praticarmos a palavra, nós vamos prosperar no nosso viver. Então, irmãos, você, exerça a função de um diácono, coloque o teu ombro, se apresente, seja um ministro que se alimenta para poder alimentar, para que a gente tenha uma vida da igreja saudável, para que a gente possa continuar crescendo, avançando, cumprindo a vontade de Deus nessa terra. Senhor Jesus. Então, essa é a importância dos diáconos e a qualificação dos diáconos e dos presbíteros. E agora, então, nós podemos entrar no texto bíblico baseado nesta mensagem, que é o bom ministro de Cristo. Então, nós podemos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. 1 Timóteo 4, 6. Então ele começa assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e alimentado com o bom ensinamento que tens seguido. Aqui, irmãos, nós vamos ver três principais requisitos ou três principais características do que é ser um bom ministro de Cristo. E o primeiro deles aqui diz, alimentado com as palavras da fé. Então, irmãos, como é importante a gente se alimentar adequadamente. Aqui é importante ficar claro que quando a gente vai na palavra, os irmãos lembram, daquele versículo que o Senhor Jesus falou, vocês querem ir à palavra para examinar a palavra, mas vocês não querem vir a mim para vocês ter vida. E, na verdade, o sentimento é exatamente o contrário. Quando nós vamos na palavra, nós não estamos indo na palavra para a gente examinar ou para a gente entender ou para a gente ganhar um conhecimento, ou não é isso, não é nada disso. Então, por exemplo, eu posso pegar um limão aqui na minha mão e posso dizer, olha, esse limão aqui, ele é uma fruta, ele é verde, a sua casca dele é rugosa, ele é redondinho, ele tem mais ou menos 5 centímetros de diâmetro, Por dentro ele é verde, ele tem uma pelezinha branca. Então, eu posso estudar o limão, eu posso conhecer o limão, mas faz a diferença quando eu corto o limão, quando eu espremo ele e quando eu provo, Aí eu sei que ele é cítrico, aí eu consigo perceber o sabor dele. Então, a diferença não é... O que vai fazer a diferença na nossa vida não é a gente conhecer ou a gente entender, mas é a gente estar alimentado. E como o Luiz também comentou ali no início, ele disse que essa palavra alimentado é mais bem traduzida por nutrido. Então, nutrição já faz parte da nossa célula.
já faz parte do nosso organismo. Ela já foi metabolizada, ela já entrou dentro de nós, ela já faz parte do nosso ser. Não é uma coisa exterior a nós, pelo contrário, é uma coisa que já nós ingerimos para dentro de nós, já foi metabolizado, processado e agora faz parte da nossa essência. Então, quando nós de fato nos alimentamos, eu também vejo assim, às vezes quando eu não estou alimentado, eu não consigo expor estas coisas aos irmãos. Eu não consigo sair na rua, eu não consigo andar no meu andar diário, em todos os meus afazeres, e ser algo que está dentro de mim, saindo de mim, como algo natural no sentido de ser orgânico, não natural no sentido negativo da palavra, mas no sentido daquilo já fazer parte de mim, de estar dentro do meu ser, de eu estar transpirando aquilo de uma forma normal, porque já faz parte do meu ser. Então, o primeiro requisito que Paulo mostra para Timóteo é: Timóteo, você precisa estar nutrido, você precisa estar alimentado. E se você estiver alimentado, você precisa expor estas coisas aos irmãos. E se você fizer isso, você vai ser um bom ministro de Cristo. E aí, não só... Outra coisa, irmãos, nós temos o alimento diário. Isso é o alimento diário, né, irmãos? Ele faz a diferença na nossa vida. Nós estamos aqui nesse alimento diário. O título geral é a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Daí aqui está o título do alimento diário, ó, Deus manifestado na carne. E o título da semana é o Bom Ministro de Cristo. Irmãos, aqui nós podemos desfrutar de uma palavra diária. Então, você sabe que quando você vai num restaurante, que você quer comer livre por quilo, né? Quando você se empolga e você come demais, você tem um estômago. Teu estômago, sei lá, para quem come muito aí, né? Tipo, esses jovens aí em crescimento. Ô, Filipe, esses jovens em crescimento, né? Né, Filipão? Isaac, cadê o Isaac? O Isaac também é bom de garfo. Então, eu lembro que quando a gente saía da reunião lá da Lameia Lins, Luiz, às vezes a gente ia num chinesão lá na Marechal Deodoro. Lembra? Como eu gostava depois da reunião de a gente sair, que coisa mais abençoada, que coisa mais gostosa estar junto com os irmãos, poder estar junto, né? Então o Luiz às vezes convidava a gente: ô Neto, vamos lá vamos almoçar junto, ou às vezes eu cutucava, queria estar junto com ele. Ô, irmão, onde é que você vai almoçar hoje? Tipo, aí, vamos almoçar junto, então. Aí ia nós lá. Aí chegava no chinês, e aquele chinês era uma delícia, lá na Marechal Deodoro. Aí ia, às vezes, o André Junier, também jovem, mais ou menos da minha idade, às vezes o Thiago, e o nosso prato era de arrebentar a boca do balão. A gente fazia um prato de quase 1 quilo. Como é que pode? Então, só que daí o que acontece? Vai chegando a idade, você não aguenta mais, né? Aí você começa a diminuir para 600 gramas, 500 gramas. Hoje eu já fico nas 400, né? Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que você não pode querer comer tudo em uma refeição só, né? Nós fazemos, no mínimo, 3 refeições diárias: o café, o almoço, a janta, e às vezes recomenda que não se passe mais de 2 ou 3 horas sem se alimentar. Irmãos, esse é o princípio também para nós. Para nós também é assim. Não é para você querer fazer uma refeição de 2 quilos, entendeu? Comer a Bíblia, o alimento diário, comer tudo e daí passar uma semana em jejum. Não é assim. É todo dia. Todo dia, quando você acorda de manhã, é o café da manhã, é a comunhão matinal com o Senhor, é desfrutar da presença do Senhor, é consagrar o teu dia para o Senhor. Aí, durante o dia, você vai tendo comunhão, você vai meditando nas suas palavras, né? Então, tem o versículo diário, você pode ler de manhã, mas nada impede a gente de nós meditarmos e de a gente praticar o versículo durante o dia todo. Então, isso
foi o encargo de Paulo para Timóteo, foi nesse sentido. Timóteo, você precisa estar alimentado, você precisa estar nutrido com as palavras da fé. E outro ponto aqui, irmãos, o segundo ponto, a segunda característica de um bom ministro é a continuação desse versículo que diz: alimentado com a palavra da fé e do bom ensinamento que tem seguido. Coloca para nós lá, Isaac, o 6, é o finalzinho, ó. Alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina, ou do bom ensinamento que tem seguido. E aqui nesse versículo, esse seguir, né, o Luiz comentou conosco, é seguir de maneira fiel. Não é qualquer maneira de seguir. E a gente sabe que o Timóteo, realmente, ele foi um jovem muito fiel a Paulo. Ele, de fato, seguiu de perto as palavras de Paulo. Ele foi um com Paulo. Ele foi obediente ao apóstolo Paulo. Ele realmente foi um exemplo de diácono e de presbítero. E a gente pode confirmar isso em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 10. A gente pode confirmar isso. Tu, porém, Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino. Mas veja, irmãos, Paulo não parou aí no meu ensino, mas Timóteo seguia de perto o ensino, Timóteo seguia de perto o procedimento, Timóteo seguia de perto a fé de Paulo, Timóteo seguia de perto a longanimidade de Paulo, o amor de Paulo e a perseverança de Paulo. Então, irmãos, esse é um exemplo, sabe, a gente não pode olhar e não ser tocado, e também olhar essa palavra e não pedir para o Senhor: Senhor, me dá esse coração como desse jovem. Eu também quero ser fiel aos irmãos que estão à minha frente, aos irmãos mais maduros, aos irmãos que já passaram todas essas dificuldades por nós. Irmãos, se nós estamos aqui hoje, nós estamos agora, nesse exato momento, com 71 pontos aqui. Fico muito feliz de ver, e estou vendo que vários desses pontos tem 2, tem 3, a família Prado, ó lá, ó, tem 4, o irmão Ademir, a sua esposa e as donzelas, né? Que é assim que fala, né? As irmãs que profetizam são uma bênção. Então, irmãos, hoje nós somos fruto daqueles irmãos que laboraram, somos fruto daqueles irmãos que também abdicaram, somos fruto, olha só, irmãos, há 35 anos atrás, o irmão André, essa mensagem ela foi ministrada pelo André Dong. Então, veja, há 35 anos atrás, o pai dele, o irmão Dong, ministrou essa palavra. Agora, 35 anos atrás, o irmão Dong ministrou. Aí, na conferência, olha que bênção, olha que maravilha, o filho, né? O presbítero, no caso, o apóstolo, o irmão Dong, né? Mas veja, para ser presbítero tem que conduzir bem a sua casa. Olha o filho acompanhando o pai. Nós vemos todos os filhos do irmão Dong que foram fiéis, que se submeteram. Nós vemos eles quando cooperando com o irmão Dong, irmãos, até o último minuto, até o último momento, eles jamais passaram à frente do irmão Dong. Eles foram fiéis ao pai, não só ao pai, mas ao pai espiritual, né? Não é só uma questão de pai natural, pai biológico, mas o pai espiritual. Esses irmãos, o irmão Pedro, o André, o Esdras, o Miguel, todos esses irmãos, eles foram fiéis até o último minuto. E isso, irmãos, nós não podemos olhar para isso e, não, isso aí não faz a diferença. Isso faz toda a diferença, porque isso é um exemplo para nós. Esses irmãos que estão acima de nós, que são a nossa liderança, estão mostrando a postura de como ser esse bom ministro. E logicamente, vemos o irmão Luiz
que também é fiel, que também tem seguido de perto o ensinamento dos nossos apóstolos, transmitido para nós de maneira fiel também, e hoje nós somos fruto, irmãos, desse ministério. E isso é maravilhoso. E o terceiro aspecto de ser um bom ministro são 3 grandes itens. 2 eu acabei de mencionar, que um é você ser alimentado das suas palavras e nutrido das suas palavras. O segundo é você seguir de perto, seguir o ministério de perto, seguir o apóstolo de perto, seguir o presbítero de perto, né? E o terceiro item é você honrar as tuas origens. Então, irmãos, eu também quero agradecer. Quero agradecer ao Luiz pela paciência que teve conosco. Quero agradecer ao Edgardo, que nos levou para conferências de jovens, que nos acompanhou, que teve amor para conosco. Cada irmão da sua maneira. Quero agradecer o Rafael, né? Não necessariamente cuidou de mim, já foi de outra geração, mas está cuidou dos adolescentes, cuidou dos meus filhos. Então, irmãos, quero ser grato, quero agradecer, porque sem esse cuidado, sem alguém que laborou, que se importou, que orou, nós não estaríamos aqui. Então, nós precisamos ser gratos aos irmãos que estão à nossa frente. E Paulo lembrou Timóteo disso. O Timóteo, lá em Atos 16, quando eles deram testemunho, quando os presbíteros da igreja em Listra e Derbe deram testemunho desse jovem Timóteo, quando Paulo chamou ele para acompanhar no ministério, o que eles fizeram? Eles se reuniram e eles oraram pela vida de Timóteo. Eles não só oraram, como eles impuseram as mãos, porque havia uma profecia para a vida de Timóteo. Isso está relatado na Bíblia. Então, Paulo, quando relembra Timóteo, quando volta a encorajar Timóteo, ele fala: Timóteo, você foi estabelecido baseado numa profecia, e você sabe disso. E não só pela profecia, mas pela oração e pela imposição de mãos do presbitério. Então, ali, o que aconteceu? Quando Timóteo foi passar a acompanhar eles na segunda viagem de Paulo junto com Silas, os irmãos oraram pela vida de Timóteo, que era um jovem, bastante jovem. E nessa oração, a imposição de mãos, ela tem 2 aspectos. E um dos aspectos da imposição de mãos é infundir, é infusão. Então, infusão é o processo quando a gente faz um chá, né? Quando a gente faz um chá, a gente coloca água quente, daí você coloca o chá, daí você tampa todos os elementos daquele chá, ele rapidamente passa para a água, né? E aí você não sabe mais o que é o que. Os elementos do chá já estão na água. Isso é infusão. Então, naquele momento, quando o Timóteo ele foi separado, ele foi chamado, e ele foi para acompanhar eles, o presbitério, não foi só Paulo, mas Paulo também orou e impôs as mãos sobre Timóteo, e todos os presbíteros que compõem o presbitério oraram pelo Timóteo. Então, Timóteo é fruto também da oração de todos esses irmãos que estão à frente dele, né? E aí Paulo relembra que eu queria ler com os irmãos 2 Timóteo 3,14. 2 Timóteo 3,14, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Sabendo de quem o aprendeste. Aqui, irmãos, eu quero falar alguma palavra assim, porque
a princípio, o Timóteo, ele seguiu, ele passou a fazer parte, junto com o ministério, em Atos 16, na segunda viagem do apóstolo Paulo. Porém, ali ele era um jovem, porém houve a primeira viagem do apóstolo Paulo, que passou por Listra, por Derbe e por Icônio, naquela região. E com certeza teve contato ali com os familiares com todos os irmãos, com certeza, e com os familiares. E aí, no 15, coloca o 15 para nós, né? A gente sabe que o Timóteo acompanhou Paulo sendo jovem, mas olha o que diz aqui. E que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, ele já tinha contato, ele já estava envolvido com a palavra do Senhor antes mesmo de jovem, já na infância dele. E como que foi esse contato? E como que foi isso? Como que aconteceu isso? A gente pode ver isso em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que Paulo estava encorajando Timóteo já na sua segunda epístola, e aí ele diz assim, vamos voltar no 4 então, para a gente ler desde o 4. Paulo queria ver Timóteo, né? Paulo queria encontrar Timóteo. E aí ele diz assim, lembrando das tuas lágrimas, Timóteo, eu estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. 5. Pela recordação que eu guardo da tua fé, Timóteo. A tua fé era sem fingimento. A tua fé é a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E estou certo que também em ti. Então, jovens, irmãos, nós precisamos ser aqueles que honram a nossa origem, né? Os nossos pais que nos falaram a palavra de Deus, que em muitas dificuldades nos levaram a depender do Senhor. Eu lembro várias situações na minha vida que eu passei algumas dificuldades e não sabia como resolver. E aí, quando a dificuldade era grande, eu falava para minha mãe. E a minha mãe, dificilmente ela me apresentava uma solução. O que eu tenho que fazer? Você faz isso, você faz aquilo, né? Mas eu lembro muito que ela sempre dizia, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Então, isso foi um princípio na minha vida, né? E o irmão Dong também, né? A gente escuta as histórias. Eu nunca tive oportunidade de pedir um conselho para o irmão Dong, mas a gente escuta as histórias dos irmãos cooperadores, dos irmãos que andaram próximo dele, e o que eles nos dizem é que o irmão Dong não tinha costume de apresentar uma solução ou um caminho, ou dizer assim, ou assado, vá para a esquerda ou vá para a direita, mas que o irmão Dong sempre os encorajou a orar. Orar, né? Orar, né? Então, irmãos, isso é maravilhoso. Vamos valorizar os nossos pais, os nossos pais naturais, se são aqueles que nos ministraram a palavra, mas vamos valorizar os nossos pais espirituais, né? Aqueles que cuidam de nós, aqueles que se interessam por nós, aqueles que têm ministrado a palavra para nós, né? Quem me batizou foi o Humberto Reis. Ele deve estar aqui, eu não estou vendo ele na telinha aqui, mas com certeza ele está na reunião. E incrivelmente, né, não que isso tenha alguma coisa a ver, eu fui batizado com 14 para 15 anos, e o Humberto Reis também batizou a minha esposa, a Loredana, em outra cidade, né? Batizou também a minha esposa. Então você vê, né, irmãos que estão aqui conosco, que estão perseverando, que estão
investindo em nós, né? Então, que a gente possa prosseguir e continuar dando frutos, né? E aí, irmãos, agora eu queria falar um pouquinho da situação, né? Por que Paulo foi tão detalhista? Por que ele foi tão objetivo e abordou ponto a ponto com Timóteo? Pela circunstância, pela situação, pela oposição. Então, Paulo sabia que Timóteo estava sofrendo pelo que ele estava enfrentando. Então, Paulo abordou de forma detalhada. Então, como estava a situação, né? Em 2 Timóteo, a gente pode ver um pouquinho como que estava a situação da igreja em Éfeso. Capítulo 3, versículo 1. Nos últimos dias, né? Começa assim, nos últimos dias. Sabe, porém, isto, nos últimos dias. E, irmãos, eu quero dizer para vocês que os últimos dias, esse termo falado por Paulo, os últimos dias, nada difere do nosso momento atual. Está bem igualzinho. Vamos continuar lendo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E nós estamos vivendo momentos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, parece, né? Parece que isso aqui é fora do ambiente da igreja. Parece, mas não é. Na verdade, Paulo estava falando isso porque existiam muitos irmãos na igreja em Éfeso nesta condição. Tanto é que o versículo 5 diz assim: tendo forma de piedade. Tendo forma de piedade. Normalmente, na igreja, né, existe, pelo menos se busca, ter a forma, ter a aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Aí Paulo encoraja Timóteo. Timóteo, foge também destes. Então, irmãos, não é isso aí hoje? Não é isso aí hoje? E daí, por que essa situação, né? Eu quero encorajar os irmãos aqui também em um ponto, um ponto só, que talvez desmembre tudo isso aqui, é perder o primeiro amor. Aqui, essa palavra foi falada para Timóteo quando ele estava em Éfeso. E a gente sabe que lá quando o João escreveu para as igrejas, em Apocalipse, nós sabemos qual foi a repreensão do Senhor para a igreja em Éfeso. Qual foi? Que eles tinham perdido o primeiro amor. E, irmãos, quando a gente perde o primeiro amor, é porque a gente perdeu a simplicidade. É porque nós não somos mais simples. Quando você perde a simplicidade, quando você começa a se tornar complicado, você perde o primeiro amor. E como uma consequência, você passa a ter sinais de todos estes itens mencionados aqui. Quando você perde o amor, você começa a ser egoísta. Quando você já não tem o primeiro amor, você já começa a dar importância para o dinheiro. Quando você perde o primeiro amor, você começa a ser jactancioso. O que é ser jactancioso? É se colocar acima dos outros, é se achar melhor. Você começa a ser arrogante. Aí, quando você não tem mais amor, você vê o defeito nos irmãos. Você vê, aquele irmão errou, aquele irmão ali, ó, olha ali o que ele está fazendo. Aí, o que você faz? Você fala. E quando você fala negativamente. E falar negativamente é blasfemar. Então, quando você perde o primeiro amor, você diz assim, não, meu pai não.
Meu pai não, tá errado, tá errado. Você não consegue obedecer. Você não consegue obedecer. Sabe por quê? Porque você pensa diferente. Por que você pensa diferente? Porque você não é mais simples. E por que você não é mais simples? Porque perde o primeiro amor. Aí você não ama, você é ingrato. Ah, não fizeram mais que a obrigação, né? Você acha que não fizeram mais que a obrigação? Quantos irmãos que fizeram tanto por nós, que fizeram muito mais do que a obrigação mínima, que abandonaram, às vezes, o seu conforto, que abandonaram o seu tempo, que abandonaram as suas coisas particulares para cuidar de nós. Irreverentes é falta de respeito. Desafeiçoado é que chega a ser transfigurado, é que está irreconhecível. Você olha e você não reconhece. Isso é desafeiçoado. Implacáveis é que não tem misericórdia. Caluniadores é que começa a inventar coisa e falar mal. Sem domínio de si. Cruéis, inimigos do bem. Traidores, atrevidos, enfatuados, ou seja, não tem paciência, não consegue esperar. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, irmãos, esse aí era o ambiente em que Timóteo estava. É isso aí. Então, é por isso que Paulo foi tão detalhista quando ele enviou a epístola para Timóteo. Para que Timóteo tivesse discernimento, fosse ajudado, não arrefecesse, não desanimasse perante toda essa situação. Mas daí ele falou, não, Timóteo, tu, porém, continua me seguindo de perto, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Lembra daquilo que você aprendeu desde a tua infância. Lembra da fé que estava na tua avó Loide. Lembra da fé que estava na tua mãe Eunice. Lembra, Timóteo, quando os irmãos, quando os presbíteros oraram pela tua vida. Lembra que sobre a tua vida havia uma promessa. Lembra, Timóteo, lembre de tudo isso. E reavive o dom de Deus que há em ti. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aí Paulo volta lá, vamos voltar para o texto base então, para darmos continuidade. Mas, versículo 7, pode pôr na tela, Isaac. Versículo 7, que nós temos que ir até o 16. E eu só falei o 6 e o 7. Ó Senhor Jesus. Oh, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Eu coloquei aqui, ó, fábula. Fábula é ficção. É ficção. Só que fábula profana, fábula é um fato imaginário. Sabe, imaginário você já sabe, que é da tua imaginação. Só que a tua imaginação, ela acredita tanto naquilo que ela torna a tua imaginação um fato. Então, um fato imaginário é uma fábula. E é uma fábula, Paulo diz fábula profana. Profana é que é o contrário do sagrado, é o contrário do santo, é o contrário do que é separado para Deus. Então ele falou, Timóteo, rejeite essas fábulas profanas e de velhas caducas. E o que ele encorajou? Como é que a gente rejeita? Qual foi a orientação de Paulo? Falou, Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. Olha, exercita-te pessoalmente na piedade. O que é piedade, irmãos? Piedade é expressar, pode colocar ali, Isaac, né, nos versículos. Piedade, a gente sabe, a gente viu, nós tivemos várias mensagens anteriores mostrando para nós que piedade é expressar o Senhor em nosso viver. E o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, ninguém vai poder expressar o Senhor por você no teu viver. Só você mesmo vai poder expressar o Senhor no teu viver. Eu não posso invocar o nome do Senhor por você, Timóteo. É você que tem que invocar. Timóteo, eu não posso ler a palavra por você. É você que tem que ler. Timóteo, exercita-te pessoalmente. Então, irmãos, ninguém vai invocar o nome do Senhor por mim. Ninguém vai sair pregar o evangelho. Claro, vai sair por si.
Quando eu saio pregar o evangelho, eu estou saindo pregar por mim, para minha pessoa. Quando o Sidney sai, ele sai por ele. Isso está sendo contabilizado na experiência e na vasilha dele. Quando o Marco e a Luciana saem, quando o Rafael Crispim sai, isso está sendo contabilizado para a vasilha dele. Então, irmãos, vamos nos exercitar pessoalmente. É como na academia. Engraçado, né? Que às vezes a gente fala assim, ai, mas essa palavra, mas será que não tem alguma coisa nova? Por que vai falar essa palavra de novo? Mas eu já ouvi em 1986, o irmão Dong veio aqui e ele já falou essa palavra, o bom ministro de Cristo. Então, se o irmão Dong, em 1986, já falou essa palavra, mas será que não tem outra coisa, então, para a gente falar, então? Não tem, irmãos. Sabe por quê? Porque exercita-te pessoalmente. Engraçado, quando você vai na academia e você quer ficar com o corpo saudável, né? Então, você faz academia na segunda, quarta e sexta. Vamos colocar esse exemplo, né? Daí, segunda-feira, você vai na academia, daí o instrutor diz assim, ó, vamos fazer um supino reto, né? O supino reto, ele é para o peito, para fortalecer o peito. Supino reto. Então, você faz lá 3 sessões de supino reto. Daí, você chega na quarta-feira na academia e o instrutor diz assim para você, vamos fazer um supino reto. Por que você não fala para ele, mas na segunda-feira a gente já fez um supino reto? Isso não existe. Sabe por quê? Porque para você chegar no corpo exercitado, com os teus músculos fortes, você tem que repetir. Sem repetição, não tem resultado. Então, com a palavra do Senhor é a mesma. Nós estamos colhendo esse resultado hoje, essa bênção, nós estamos aqui entre os irmãos, desfrutando do resultado hoje de um ambiente glorioso na igreja, porque os irmãos repetiram. Porque se não tivessem repetido, certamente, talvez a gente não estaria aqui. Graças ao Senhor, pelo exercício, que ele é constante e que ele precisa ser contínuo. Então, irmãos, invoque o nome do Senhor o dia inteiro. Leia a palavra do Senhor todos os dias, se possível, sempre que oportuno. Sempre que possível, desfrute. Senhor Jesus, pois o exercício físico, o 8, para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então, irmãos, o que é mais importante? O que é mais importante para nós? Se perguntasse para nós como cristãos, né? Vamos fazer uma enquete. Perguntar: qual é o teu desejo? O que você deseja? Fale para mim uma coisa que você deseja. Eu tenho certeza que todos vocês, todos os irmãos que estão aqui, iriam dizer assim: eu desejo ser um vencedor. É ou não é? É ou não é? Ah, você pode desejar um monte de coisa, mas se colocar na lista para você, a tua lista, número 1, vai ser, bom, eu quero ser um vencedor. Agora, eu desejo isso, aquilo, e não interessa. Mas, em primeiro lugar, todos nós desejamos ser vencedor. E vencedor significa ser recebido na glória. É Cristo ser glorificado em nós. Isso é. Quando nós formos vencedores, nós vamos ser glorificados. Então, aqui, quando Paulo fala que o exercício físico para pouco é proveitosa, mas o exercício da piedade para tudo é proveitoso, e ele explica por que para tudo a piedade é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é. E qual é a promessa? Né? Vamos ler Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, olha o que o Senhor prometeu para nós.
Quando ele falou, eu vou para o meu pai, mas eu voltarei, eu não vos deixarei órfãos. Ele fez uma promessa. Ele prometeu o Espírito para nós. E esse Espírito, irmãos, nós já recebemos. E por isso que o versículo diz assim, porque tem a promessa da vida que agora é. Ou seja, você já recebeu esse Espírito, essa vida de Deus, a natureza de Deus, esse Espírito de tudo que Deus é, já está em cada um de nós. Então, é a promessa que agora é e da que há de ser. Então, há de ser no futuro quando a gente for glorificado. Mas hoje, irmãos, nós podemos tomar posse da vida eterna. Pode colocar para mim em 1 Timóteo 6,12? 1 Timóteo 6,12. Olha o que diz o versículo. Timóteo, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Esse toma posse é no presente. Esse toma posse não é no futuro. Paulo está encorajando Timóteo, falando, Timóteo, essa vida eterna é para agora, não é para depois, não é no futuro. E aí continua, vamos voltar lá para o capítulo 4, Efésios 1:4. Efésios não, 1 Timóteo 4. Então, pois o exercício físico, o 8, para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Irmãos, essa promessa é o Espírito. Vamos desfrutar desse Espírito. Tome posse desse Espírito. Essa vida eterna está disponível para nós hoje. E o 9, irmãos, fiel é a palavra. Fiel é esta palavra. E esta palavra é digna, irmãos. Não é de aceitação parcial. Não é de aceitação com ressalvas. Mas esta palavra, ela é digna com inteira aceitação. Ora, versículo 10, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Então, irmãos, aonde está a nossa esperança? Paulo está dizendo que é para esse fim que ele labuta. Qual o fim? Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos ler lá Colossenses 1:27. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é comprar uma casa nova, é um carro novo, é conseguir um novo emprego, ou é estar com a conta cheia, ou enfim, um monte de outras coisas nós podemos estar buscando. Mas, irmãos, a nossa principal esperança deve ser Cristo em nós, olha lá, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, é para isso que Paulo labutava. Ele fala assim, é para esse fim que labutamos, é para ver Cristo em vós, é para ver Cristo no Rafael, Cristo no Marco Aurélio, Cristo no Cid e na Eloí, Cristo no Luiz Neto, Cristo no Luiz, Cristo em todos os irmãos, Senhor Jesus. E aí ele fala Deus Salvador. Coloca ali para nós no 10, Isaac. Deus Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então, talvez a gente possa dizer assim, mas Salvador, ele me salvou, né? Então, por que está falando Deus Salvador, né? Deus Salvador. Irmãos, porque a gente sabe que a nossa salvação é uma salvação completa. É uma salvação que desde o dia... Você lembra do dia em que você foi salvo? Você lembra do dia em que você recebeu o Evangelho? Você lembra o dia em que você aceitou o Senhor? Nesse dia você foi salvo. Mas você continua, a partir desse dia, continuamente recebendo a salvação do Senhor. Nesse dia você foi salvo no teu espírito, mas o Senhor quer nos ganhar por completo. Ele quer saturar o nosso espírito, a nossa alma, e ele quer saturar também o nosso corpo. Então, não precisa colocar, Isaac, mas 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim, o qual nos livrou de tão grande morte e nos livrará, em quem temos esperado
em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Ou seja, aqui está mostrando claramente a salvação completa de Deus. Ele já nos livrou no passado, ele também vai nos livrar no futuro, mas hoje, irmãos, ele está continuando a nos livrar. Ele é um presente contínuo, é dia após dia, ele está nos livrando, ele está salvando a nossa alma. Então, irmãos, é para isso que nós labutamos. É nesse sentido que Paulo mostra e fala essas palavras para Timóteo, e fala, Timóteo, fala essa palavra. E outra coisa, Timóteo, ensina. E o versículo 11, se necessário, ordena. Então, ele está falando, Timóteo, né, a gente sabe que ele tinha uma característica, talvez ele fosse tímido, ou talvez tenha um pouco de dificuldade para expor diante de muitas pessoas, enfim, mas Paulo está encorajando ele para que ele fosse intrépido, e, se necessário, ordenasse. Ah, mas como que eu vou ordenar se eu sou jovem? Aqui na igreja em Éfeso tem anciãos, tem irmãos aqui que já estão sem cabelo, tipo Sidney, já estão com a barba, ali a barbinha branca, ó, do Enio ali, ó. Senhor Jesus, como é que eu vou ordenar, Paulo? Mas daí Paulo encoraja ele dizendo, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Irmãos, torne-se padrão dos fiéis. Padrão é um modelo, padrão é uma referência, padrão é que podem olhar para você e podem seguir você, mas não porque você é alguma coisa, mas porque você está seguindo o Senhor, porque você está à frente. Os apóstolos e os presbíteros são padrão para nós, para que a gente possa seguir o Senhor. E aqui ele diz, torna-te o padrão dos fiéis na palavra. Não só na palavra, mas no procedimento. Também no amor, na fé e na pureza. E aí ele encoraja Timóteo. Timóteo, até a minha chegada. Aqui, mais uma vez, a gente pode perceber o desejo que o apóstolo Paulo tinha de se encontrar com Timóteo. Então, ele disse, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Aqui quero encorajar os jovens também. Quero lembrar da minha experiência quando eu era jovem também, quando eu me converti ao Senhor verdadeiramente e eu decidi seguir o Senhor, eu sempre li muito. Então, não só leitura do alimento diário, mas tinha o costume de ler os livros propostos, né? Os livros propostos na semana do alimento diário. Tinha o costume também de ler o Estudo Vida, e tinha o costume também de algumas vezes ouvir as mensagens. Então, os irmãos tinham aquela fita, né? É uma fitinha assim, uma fitinha cassete, né? Então, às vezes, a gente conseguia filar essa fita, né? Dar uma filada com os irmãos, né? Filar, né? Emprestar, né? Emprestar a fita, e aí ouvir, aí imagina só, você escuta a fita da mensagem, daí você lê o alimento diário, sublinhando, riscando e anotando os teus principais pontos. Daí você pega o Estudo Vida e lê também. Aí eu ia pro cursinho, então eu morava ali em frente ao Evangélico, ali no Bigorrilho, e o cursinho ficava na Vicente Machado, então levava 20 minutos caminhando. Então eu tinha o costume de ir lendo, de casa até o cursinho, eu ia lendo o alimento diário. Então, o que eu quero encorajar os jovens, né? Para que vocês nunca estejam sem um livro na cabeceira de vocês. Vocês precisam se alimentar das sãs palavras do Senhor. Vocês precisam ser sólidos, ter conteúdo. Vocês, para resistir nos dias maus, vocês têm que estar cheios da palavra do Senhor. Então, se apliquem à leitura. Isaac, Davi, Geórgia, Lincoln, Daniel,
todos os Mateus, todos vocês, queridos jovens, se apliquem à leitura, desfrutem, leiam a Bíblia, leiam a palavra, leiam o alimento diário, estejam lendo algum livro espiritual, se alimentando, para que vocês possam ser muito usados pelo Senhor. Já estão sendo usados, estão sendo guardados, jovens preciosos, tenho certeza que vão ser muito usados pelo Senhor, mas não deixem de estar se alimentando com as suas palavras. Não te faças, 14, não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 15. Medita nestas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Aqui eu quero voltar, né? Que com certeza o Paulo, quando ele viu o Timóteo lá na segunda viagem, ele conseguiu perceber claramente o progresso de Timóteo e ficou empolgado. E lógico, não empolgado de uma maneira natural, mas empolgado no espírito, de ver o avanço daquele jovem. E de fato ele deveria ser um jovem bem crescido, porque veja, logo antes ele não quis levar o João Marcos. Foi meio que concomitante essa situação. Quando ele se separou de Barnabé, foi principalmente pela situação de João Marcos. Então, ele não levou João Marcos, porém ele levou Timóteo, que era um jovem também. Então, irmãos, com certeza Paulo viu o avanço e o progresso desse jovem. E o nosso avanço e o nosso progresso também precisa ser nítido, precisa ser claro, precisa ser manifesto. Manifesto aonde? No teu trabalho, manifesto na sociedade onde você vive, manifesto no bairro onde você vai, manifesto na padaria em que você frequenta, manifesto no posto de gasolina, onde você enche o tanque do carro, manifesto aonde você mora, no condomínio, com os teus vizinhos. Em todo esse ambiente precisa ser manifesto o nosso progresso. Senhor Jesus, e lógico, entre nós também, né? Entre nós precisamos manifestar o nosso progresso entre os irmãos. Os irmãos precisam olhar para nós e falar, puxa, estão crescendo, não são mais tão meninos como eram anteriormente, não é mesmo? Então, aqui, para completar também esses dois versículos, o 14 e o 15, eu queria ler o 2 Timóteo 2,2, eu estou terminando, tá? 2 Timóteo 2, eu sempre acho que eu vou falar só um pouquinho, e daí vai, e são 10 para meio-dia. Senhor Jesus. Olha só, 2 Timóteo 2,22. Foge, né? Não te faças negligente, tem aquele versículo, medita nestas coisas e ser diligente, e ele dá uma conotação de ação. Foge, outro sim. E aqui eu quero fazer uma colocação que não é só uma questão de fugir, porque fugir, você pode fugir para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Fugir já é uma etapa. Fugir é uma parte da atuação. Mas nós devemos, não é fugir para qualquer lado, não é fugir para qualquer lugar, mas nós precisamos fugir e seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, a melhor maneira, irmãos, de nós fugirmos, de nós sermos fiéis, é estarmos junto com os irmãos, com os que, nunca sozinhos. Não ande sozinho, irmão, não ande apartado, mas ande junto com os irmãos, com aqueles que estão de coração puro invocando o Senhor. Coração puro é simples, aqueles que estão vivendo no primeiro amor, amando ao Senhor, servindo, sendo obedientes, estando afinado com o ensinamento dos apóstolos, com a orientação e com a supervisão dos presbíteros.
Então, terminando com o último versículo, versículo 16, coloca para nós lá, Isaac. Versículo 16, então, Paulo termina dizendo para Timóteo, tá, 1 Timóteo 4,16. Agora sim, né, Isaac? Capítulo 4, 16. Não, 1 Timóteo. Isso. 1 Timóteo 4, 16. Tem cuidado de ti mesmo e do ensinamento. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, Senhor Jesus, isso é maravilhoso, irmãos, porque aqui é de fato Paulo encorajando a Timóteo para que ele continua. Então, eu tenho certeza que muitas vezes passa pelo coração de alguns irmãos, pelo nosso coração, eu estou cansado, talvez isso não seja para mim, é muito elevado, eu não consigo, mas o Timóteo, ele recebeu uma pancada, na verdade, porque ele amava muito a Paulo. Paulo menciona Timóteo como filho amado, né? Se a gente não precisa colocar, Isaac, mas 1 Timóteo e tanto capítulo 1 e 2 Timóteo, capítulo 1 também, versículo 2, o Paulo fala, filho meu, amado. Então, ele tinha um amor enorme por esse jovem, que ele queria ver o progresso. E também, Paulo estava próximo do período de ser martirizado. Então, Timóteo estava naquela situação na igreja em Éfeso, com toda aquela situação, vendo aquela pessoa que era referência para ele, que sempre amou, que sempre cuidou dele, caminhando ali, estava encarcerado, foi diferente já, porque a primeira prisão de Paulo ainda foi domiciliar, então ele recebia os irmãos, né, ele tinha comunhão, foi completamente diferente. Já quando Paulo foi aprisionado pela última vez, ele estava encarcerado, ele estava na masmorra, ele estava ali completamente diferente. Então, Timóteo, sabendo disso, de fato, irmãos, né? Quando nós amamos, a gente sofre, a gente se abala, a gente se pergunta, puxa, e o que será de Paulo, né? Sabia que Paulo ia ser martirizado, o que será de mim, né? Como que eu vou fazer agora? Estou aqui na igreja em Éfeso, estou lutando. Então, irmãos, mas Paulo encorajou Timóteo. Ele fala, Timóteo, cuide de você, para que você possa cuidar dos irmãos e continuar firme no ensino. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, irmãos, eu termino por aqui, que todos nós sejamos encorajados a sermos esses bons ministros de Cristo, né? Aqueles que estão se alimentando da palavra, sendo nutridos, aqueles que estão seguindo de perto os nossos líderes, os nossos apóstolos, os nossos presbíteros, recebendo de maneira fiel toda essa palavra que a gente tem ouvido, e também que possamos ser fiéis às nossas origens, a tudo aquilo que nós recebemos de ensinamento, e que possamos continuar firmes em direção ao reino. Senhor Jesus, cooperando. Então, irmãos, Jesus é o Senhor